Olá! Vamos tratar nesta aula sobre teoria institucional e teoria neo-institucional. Eu vou apresentar para vocês o conceito de instituições, da teoria institucional e como ela avançou para uma teoria neo-institucional. Depois, nós vamos estudar os 3 pilares que suportam a teoria institucional. E a partir desses pilares, entender os mecanismos responsáveis pela mudança isomórfica institucional. E para finalizar, eu vou mostrar para vocês 2 tipos de responsabilidade social corporativa, chamada de explícita e a outra de implícita. Vamos entender o conceito de instituições. Instituições consistem na organização formal do governo e das corporações e também na definição de normas, incentivos e regras. A Revolução Industrial, ela foi caracterizada por este avanço, esse início do desenvolvimento tecnológico, mas associado a ele trouxe também o início do desenvolvimento das instituições. As instituições, elas evoluem ao longo de gerações, mas elas não mudam tão rapidamente. São necessárias décadas para que ocorram mudanças nas instituições. E as instituições, elas impõem restrições. Por quê? Porque elas definem normas, limites legais e limites culturais. E dessa forma, a sociedade é regida por instituições que definem as suas regras. E como é que a gente avança desse conceito de instituições para uma teoria institucional? Esta teoria, ela foca na influência desse ambiente social e cultural sobre as organizações. O que eu quero dizer com isso? Esta teoria, ela estuda como o ambiente cultural, o ambiente legal, o ambiente normativo influencia o comportamento das organizações. E o que é interessante, se a gente viaja de um país para outro, a gente identifica diferenças culturais, diferenças legais, e essas diferenças no nível macro vão afetar o nível micro das organizações. E a gente já sabe que para definir uma estratégia de responsabilidade social corporativa é importante conhecer o ambiente externo, para daí, a partir do comportamento desse ambiente externo, entender e estabelecer uma estratégia. Por isso que é tão importante estudar a teoria institucional na definição da minha estratégia de responsabilidade social corporativa. A teoria institucional avança para um conceito chamado de teoria neo-institucional. Qual a diferença, qual o avanço que se deu entre teoria institucional e teoria neo-institucional? Nesta teoria, as instituições agora são vistas como atores políticos e formadores de decisões. Lembra que para montar uma estratégia de responsabilidade social corporativa, eu preciso identificar o ambiente externo. Na teoria neo-institucional, ele diz o seguinte: olha, esse ambiente externo, ele não é estático, ele muda e ele influencia na tomada de decisões, como atores políticos. E a empresa, esse novo cenário que a teoria neo-institucional coloca, ela se vê num ambiente muito mais dinâmico e muito mais contingencial, ou seja, você não consegue prever o que vai acontecer. É nessa dinâmica que a gente precisa estar sempre atento ao comportamento do ambiente externo, do ambiente macro. O que a gente coloca dentro dessa teoria neo-institucional? Existem contingências. Então é importante tentar focar na homogeneização desse ambiente institucional, ou seja, definir dentro dessas mudanças como ele se comporta, tentar prever essas mudanças. Então, é com base nessa
teoria que nós vamos avançar no estudo de responsabilidade social corporativa, ou seja, entender como os processos regulatórios, os processos normativos e cognitivos podem tentar estabelecer um padrão de comportamento. E esse padrão de comportamento vai influenciar as fronteiras nacionais de cada país e os setores onde as empresas atuam. É importante entender os pré-requisitos institucionais básicos para o funcionamento de um mercado e daí o funcionamento de empresas com base na responsabilidade social corporativa. Para as empresas funcionarem, precisa existir um mercado. E o mercado onde as empresas têm um poder sobre as respostas às demandas mercadológicas, sociais e políticas. Então, as empresas respondem a essas demandas. É importante que haja um funcionamento da instituição governamental, ou seja, sem um governo que defina claramente as regras e defina quais são os caminhos que a empresa e a sociedade deve tomar, o rumo, definir claramente os rumos, as empresas não podem funcionar. Então, precisa de um mercado, precisa de instituições governamentais e legais que administrem e regulem o mercado. E é importante entender que as instituições nem aprisionam e também não são aprisionadas pelos agentes de mercado. Um outro pré-requisito importante para o funcionamento da responsabilidade social corporativa consiste na organização dessa sociedade civil. Quando a sociedade civil encontra-se institucionalizada e articula valores sociais e preferências, estas preferências o governo consegue captar, o governo identifica e a partir dela os agentes de mercado respondem. Fechando, a gente precisa, para que haja o funcionamento da responsabilidade social corporativa com base na teoria institucional, eu preciso de um governo que defina claramente as regras e os rumos que as empresas e a sociedade devem seguir. Esta sociedade também está organizada e se comunica com o governo, definindo demandas e preferências, e existe um mercado organizado com empresas que são capazes de atender às exigências legais, responder a essas exigências e fornecer produtos e serviços que respondem às necessidades do mercado. Então, essas são as bases da teoria institucional e que fazem com que a responsabilidade social corporativa funcione. O que acontece em países onde você não tem estabelecido estes pré-requisitos? Acontece que há um ambiente não fortemente institucionalizado, as empresas podem adotar comportamentos irresponsáveis. Por quê? Porque você não tem estabelecido um padrão de comportamento. Cada um responde da maneira que acha que deve responder. Então, estes pilares que sustentam a teoria institucional e fazem com que a empresa atue de forma mais responsável com relação às questões ambientais e sociais, é o que nós veremos no próximo bloco.